Dois irmãos estão passando o final de semana juntos na casa do seu pai. Um se chama Danny e o outro Walter. Eles estão em uma briga constante porque eles são duas crianças e só querem a atenção do pai, que está sempre bem ocupado. Então, no momento que o pai deles precisa sair para trabalhar, o Danny acaba encontrando o jogo de tabuleiro que se chama Zathura, uma aventura espacial. E a partir desse momento, as coisas começam a dar muito errado e eles têm que dar um jeito de sobreviver a todas as armadilhas do jogo. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar como sobreviver ao tabuleiro de Zathura, uma aventura espacial. Então já deixa o like aí e bora logo pro vídeo. Nós começamos com o Walter e o pai dele brincando com uma bola de beisebol. Enquanto isso, o Danny ficava só lá de olho esperando a sua vez de brincar e aproveitar um pouco do pai deles. Só que quando isso acontece, nós conseguimos ver que o Walter tem um pouco de raiva do Danny e eles só ficam brigando. O pai deles até que tenta ajeitar um pouco as coisas e tentar fazer os dois serem amigos e não ficarem só brigando como eles faziam. Só que isso é meio complicado, porque eles nunca chegaram em um acordo, eles estão sempre brigando. Então, o pai das crianças acaba tendo que acordar a irmã mais velha deles, que se chama Lisa. Era para ela ficar tomando conta deles enquanto o pai deles iria para a reunião que estava marcado no sábado. Só que o problema é que ela realmente não tá nem aí e continua dormindo enquanto as crianças ficam brigando o tempo todo. Então, depois de um tempo, o Danny acaba jogando uma bolinha de beisebol na cara do Walter e ele acaba indo se esconder naqueles elevadores pequenos que levam direto pro porão. Nessa aí, o Danny acaba encontrando o jogo Zathura debaixo dos degraus da escada. E aqui nós temos um problema, porque esse não é um jogo comum. A partir do momento que eles apertam em começar, as coisas vão ficar bem complicadas, porque o jogo tem uma influência gigantesca na vida real. Começando com uma carta que o Danny tirou depois de andar 5 casas. Chuva de meteoros, bater em retirada. Depois que o Walter lê essa primeira carta, do nada começa a chover meteoros ali na sala. Eles precisam procurar um lugar seguro para se esconder, porque a coisa pode ficar bem feia. Mas ao invés de imaginar o perigo que estava acontecendo ali e se esconder, eles só ficaram andando em círculos, quando na verdade eles poderiam correr para outros cômodos da casa que não estava chovendo meteoros. Mas olha a situação toda, eles demoram bastante para se esconderem na chaminé. Então depois disso, nós temos um problema bem grande nas mãos, porque agora aparentemente a casa deles foi parar no espaço do ladinho dos anéis do planeta Saturno. Vendo toda essa situação, se eles fossem um pouquinho mais velhos, provavelmente eles pensariam logo de cara em olhar todas as regras do jogo e também saber o que poderia acontecer caso eles não jogassem e também trapaceassem no jogo, porque é necessário ficar o tempo todo mandando o Danny jogar para eles conseguirem sair daquela situação, e isso é meio chato. Eles deveriam levar isso muito a sério, coisa que não foi levada. Eles deveriam de fato ter visto todas as regras do jogo, que é muito importante. Esse lugar aqui não tem pra onde você fugir, você está literalmente preso no espaço dentro de uma casa. A coisa mais certa a se fazer nesse momento era acordar a Lisa e explicar com calma o que estava acontecendo, porque da maneira que as crianças fizeram, não deu muito certo, porque eles acabaram deixando ela congelada durante 5 jogadas. Com isso, eles teriam que se arriscar sozinhos para conseguir de fato salvar ela. Então depois disso, nós tivemos a primeira carta perigosa, que provavelmente mataria eles se eles não tivessem tanta sorte. Quando você pega uma carta que explica que o seu robô está com defeito, eu não acho uma boa ficar zoando o tamanho dele, porque provavelmente ele iria crescer bastante e iria te matar. Afinal de contas, ele tá com defeito. Eu tinha a ideia de querer jogar o robô no espaço, e aquilo ali eu achava que iria ajudar eles a se livrar do robô. Só que o problema é que as crianças tentaram isso e não deu certo. Até porque o robô foi sim pro espaço, mas ele voltou voando e estourou a casa inteira. Logo de cara foi mostrado que o robô usando aquele foguete nas costas poderia ficar preso em certos lugares, como aconteceu na chaminé. Então,
dava pra gente ficar fazendo ele de besta e ele iria ficar batendo em tudo e assim provavelmente iria acabar sendo quebrado, como de fato aconteceu quando ele caiu no porão. Dava pra ter de fato acabado com esse robô fazendo ele ficar socando a cara nas paredes, depois que ele soltasse aqueles foguetes das costas, porque ali ele não tem muito controle, ele vai reto e estoura na parede. Eu acho que essa seria uma boa jogada. Eu acredito de verdade que talvez seria melhor eles fazerem uma jogada de cada vez, porque por mais que dessa vez tenha dado certo com eles entrando na atmosfera de uma estrela e fazendo o robô quebrar, talvez seria melhor lidar com um problema de cada vez. Se você tirou um robô, então acabe com ele antes de fazer a próxima jogada, porque poderá vir um inimigo ainda pior do que aquele que você tem, como por exemplo os órgãos que aparecem nas naves depois de uma jogada do Danny. Aquilo ali era muito perigoso. Se viesse os órgãos e o robô ao mesmo tempo, já era, tinha acabado com eles. Se eles não tivessem dado a sorte do Danny pegar a carta do astronauta perdido, provavelmente os órgãos iriam matar eles, porque os órgãos eram atraídos por conta do calor, e o astronauta sabia dessa informação, só que as crianças não. Então, eles apagaram todas as luzes e deixaram a casa ficar gelada. Assim, eles botaram fogo no sofá e mandaram os órgãos embora. Só que o problema é que eles deveriam ter ido atrás da Lisa, que eles simplesmente esqueceram da existência. Já se passaram algumas jogadas, e eles pelo menos teriam que analisar como que a menina tá pra não dar nenhuma merda. Imagina se os órgãos destroem um pedaço do banheiro e ela vai voando embora. Isso seria trágico. Mas vamos lá, eles foram jogar pra continuar. Só que tem um problema, o Danny aparentemente roubou no jogo e mexeu nas casinhas. Com isso, o Walter foi tentar ajeitar a situação, mas no momento que sai a carta, é mostrado que ele foi ejetado da casa por ter trapaceado. E aí é um problema bem grande, porque o astronauta teve que ir atrás dele no espaço pra conseguir pegar o moleque, senão ele tinha morrido. Cara, se você tá vendo a situação do jogo, que é bem complicada, por que carambolas você tentaria roubar? É sério, pensa, usa a cabeça, por mais que seja criança, não é possível eles não verem a gravidade da situação. E roubarem um jogo assim é fatal, cara. O jogo já é bem complicado e provavelmente você morreria numa dessa. Você tinha que andar sempre com o jogo em mãos, porque alguma coisa poderia acontecer com ele, já que a casa inteira está em pedaços. Imagina só, pra ele sair voando aí é 2 palitos. Então carregue ele pra todos os lados, porque você pode simplesmente esquecer que tem uma irmã na casa que não está sabendo de nada do que está acontecendo e provavelmente vai fazer a casa ficar aquecida de novo. Com isso, os órgãos acabam voltando e pegando uma parte da sala pra eles. Como consequência, o jogo acaba indo junto e aí tá o grande problema, porque sem o jogo eles não saem dali de jeito nenhum. Mas vamos lá, então agora vocês precisam atrair os órgãos de novo, mas vocês ainda não avisaram a Lisa do que está acontecendo, e ela acaba apagando o fogo que vocês estavam colocando na casa para atrair os monstros de volta. Só que do mesmo jeito acabou dando certo e eles foram atraídos. Os bichos voltaram, eles atracaram na casa e começaram a entrar. Então nessa, eles precisavam dar um jeito de entrar na nave deles para pegar o jogo de volta. Só que por conta de algum motivo, eles não conseguiram ficar no modo furtivo. Fica quietinho que dá tudo certo. Eles estavam por todos os lados, porque você simplesmente não ficou quieto dentro do elevador. Tudo daria certo se você tivesse ficado quieto. O resultado? Nós sabemos. Ele acabou estourando a corda e assim o Danny ficou preso lá no porão. Tudo foi até que tranquilo, mas os monstros descobriram a existência das crianças e agora era a hora perfeita de usar o seu robô que estava com defeito. Era só mandar ele se reprogramar que estava tudo certo. E nessa os órgãos foram embora. E nós tivemos a grande oportunidade de acabar com o jogo aqui, de uma vez por todas. O Walter só precisava pedir para a Estrela Cadente que o jogo acabasse e tudo daria certo. Essa é a grande oportunidade do jogo. Mas o Walter desperdiçou a primeira pedindo uma bola de futebol americano. E a segunda, por mais que foi uma boa ação do Walter em trazer o irmão do astronauta de volta, foi uma outra oportunidade de acabar com tudo de vez. E ele perdeu essa oportunidade também. Mas no final de tudo, deu certo
e eles acabaram com o jogo de uma vez. Mas eu devo dizer pra vocês que isso só aconteceu por conta da sorte do protagonismo, porque era muito fácil deles ficarem presos ali pra sempre, como o astronauta ficou 15 anos. Eles largaram o jogo de lado durante vários momentos e tentaram roubar, e meu amigo, essas foram as piores escolhas dos protagonistas. Mas e aí, vocês acreditam que conseguiriam sobreviver ao tabuleiro de Zathura? Deixe aí nos comentários as piores coisas que foram feitas durante o filme todo. Então muito obrigado por assistir e até a próxima!